Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Irlando Bezerra, eu sou estudante do curso de Educação Física, licenciatura da Universidade Estadual do Ceará. O professor da disciplina de natação, o professor Wellington Feitosa, lá do Centro de Ciências da Saúde, tá? E eu vou falar sobre natação para pessoas com deficiências, ou natação adaptada, também chamada natação adaptada, né? Porque hoje, na sociedade, a gente tem uma gama de pessoas com deficiência. Praticamente, a gente vai ver lá na frente, acho que 23%, se eu não me engano. E a natação ela vem com um objetivo lúdico, terapêutico, para ajudar essas pessoas a ter uma inserção social melhor e mais adequada e vários benefícios que podemos ver mais na frente. Então vamos responder algumas perguntas sobre isso. Mas antes disso, é bom a gente ter noção do que seria uma pessoa com deficiência. O que diz a lei sobre uma pessoa com deficiência? O que seria uma pessoa com deficiência? Aqui no artigo 2, né, da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nessa lei ela foi um marco na normativa cuja finalidade é assegurar condições de igualdade, direito à pessoa com deficiência e sua inclusão social. Né? Esse conceito está expresso no artigo 1º da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 2006. O que é que diz esse artigo? Vamos ler esse artigo e ver o que é que ele diz. Ele diz o seguinte: pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos ao longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter obstruídas sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então aqui fala que em relação às pessoas, às demais pessoas, uma parcela da sociedade considerada normal sem uma condição, né? Que a deficiência é uma condição. Então, se ela precisa de um aparato, de uma ajuda, de um auxílio para poder, então, ter uma igualdade de condição. Então, o Estado, por criar a lei, já deve, então, se precaver e tomar iniciativa em ajudar essa população, essa pessoa com deficiência, tá? Então, a gente vai ter aqui essa questão legal, já em lei, né? E a gente tem no nosso estado, né, esse processo de construção de plano foi estruturado seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Olha só, um plano estadual da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Então foi um plano do nosso estado, tá? Esse plano é o plano 2021-2023. Então temos aqui o objetivo geral é ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável, intermitente ou contínua do SUS do Ceará. Ou seja, é um projeto que ele prevê a ajuda a pessoas com deficiência, no caso, auxílio a essas condições. É um projeto aí da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde, Coordenadoria de Políticas de Gestão e Cuidado, a Célula de Políticas de Rede de Atenção à Saúde, né? O CEPRA. Então veja que o Estado do Ceará ele se organizou para dar esse auxílio a essa parcela da população que necessita de auxílio para que tenha seus direitos sociais incluídos. Então realmente a gente vê que há uma preocupação do Estado com as pessoas deficientes e a gente vem com a natação, né, para trazer essa ajuda também. Então, o que é que a gente pode entender aqui, né? E tem os questionamentos também sociais. Tipo, Mário Quintana, ele fala que deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vivem, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Aqui é uma questão filosófica, né? Ele trouxe a palavra deficiente para dizer que se você não consegue mudar a sua vida, independentemente de ter uma deficiência legalmente definida em lei, mas uma deficiência
digamos, social ou controlada, né? Que aqui ele fala de imposição. Essa é uma visão filosófica, desculpa, do Mário Quintana, visão filosófica, né? Então a gente vê que não é necessariamente ele está falando que a pessoa é deficiente, mas não ter atitudes, não tomar decisões de sua própria vida, isso é uma forma de deficiência. É uma crítica social, filosófica, sociológica que o Mário Quintana traz, tá? Só para a gente poder entender que a palavra deficiente ela pode ter vários tipos de emprego, né? E aí até nessa questão filosófica o Mário ele colocou essa questão. Então vamos aqui. Então o que é que a gente pode fazer sobre falar sobre natação para pessoas com deficiência ou natação adaptada, né? Ela também pode ser chamada de natação adaptada. Então alguns questionamentos, né? Seria: é possível ter natação para pessoas com deficiência? Adaptar a natação para deficiência? É um dos questionamentos que a gente vai abordar. Ver se a gente consegue responder essa pergunta. Se é possível, né? E se for possível, quais são os tipos de deficiência que se pode aplicar à natação adaptada? Se é possível, então quais seriam as deficiências que abrangeria, né? É um outro questionamento. E qual seria então o objetivo da natação para pessoas com deficiência? Isso ajuda? Isso não ajuda? Ajuda em quê? Em que poderia melhorar a vida de um deficiente? A natação adaptada é uma outra coisa que a gente pode questionar e verificar, tá bom? Quais os benefícios, se ajuda, se tem um objetivo, quais seriam os benefícios desses objetivos? Em que melhoraria a vida de um deficiente, né? Para ele ser esportista profissional na Paralimpíada ou só ter uma qualidade de vida melhor, né? Quais seriam os benefícios para ele, né? E tendo esses benefícios, se tem esses benefícios, quais os tipos de resultados eu vou esperar desses benefícios? São bons resultados? São resultados sociais? São resultados laborais? É para o trabalho? É para a vida? É para a sociedade? Quais são esses resultados que a gente pode ver claramente, nitidamente, né? Que possa ser claro para a gente que isso teve realmente um bom resultado, foi benefício, teve um objetivo, né? Quais eram as deficiências que ele pôde fazer? Então a gente tem essas questões. Primeiro, se é possível, eu acredito que sim, é possível, sim. É possível porque já acontece esse trabalho, né? Já tem lei e já acontece esse trabalho. Então é bem possível, né? A gente vê aqui nessa imagem pessoas que aparentemente a gente já nota que pode-se ter, tem-se deficiências aqui, ó. Eu vejo uma com síndrome de Down e deve ter outras aqui. Então a gente vê um grupo de pessoas praticando atividade de natação adaptada, né, para deficientes, né? Então deve ter aqui sim, né? Olha só, parece-me que esse rapaz aqui não tem um braço completo, né? Deficiência, tem várias pessoas aqui diferentes, né? E assim, o censo 2010, como está escrito aqui, descreveu a prevalência das deficiências considerando seus diferentes tipos e graus de severidade, com os resultados de cerca de 23,9% da população brasileira apresenta algum grau de deficiência. 23,9% é um valor alto a sociedade brasileira ter essa quantidade deficiente. Então, realmente é uma parcela considerável da população e ela precisa ser atendida, né? Não foi à toa que, como falei, criaram-se as leis e o estado também nosso do Ceará tem uma ação para isso de 2021, 2023 pelas secretarias, né, de saúde lá. Então, realmente, existem 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, segundo o IBGE. Esse dado é um dado de 2010. 17 milhões de pessoas. E o que acontece? Né? São muitas pessoas. Apesar de 530 mil estão no mercado de trabalho. Apenas 530, ó, 17 milhões, só 530 estão no mercado de trabalho. Esse dado aqui já é de 2019. Ou seja, até para os deficientes trabalharem, terem sua parte laboral, seu ganha-pão, eles têm uma certa dificuldade, tem que haver uma adaptabilidade, tem que haver lei para isso, e tem lei já para isso, né? E a gente sabe que eles têm uma dificuldade de executar tarefas, algumas tarefas que precisam de auxílio, de amparato, de aparelhos, né? E a gente tem que ter esse cuidado.
E a natação traz, sim, uma possibilidade de inserção social. Olha, apenas 340 mil são atendidos por instituições especializadas. Existe sim instituições especializadas. Essas instituições elas têm os projetos sociais para pessoas com deficiência. A gente vê hoje desculpa, nas universidades, a gente vê pessoas com deficiência de vários tipos. A UES é um exemplo de pessoas com deficiência estudando, né, cursando, com a universidade auxiliando, dando condições, ônibus, está modificando as rampas, pouco, mas está modificando, está colocando sinalização, né, para deficientes visuais e assim. Existe um cuidado, claro que isso vai levar um tempo para adaptar, né? A gente precisa melhorar muito, mas muito mesmo nessas condições, né? Então veja só, vamos ver aqui que esse número vem aumentando a cada dia. E o Brasil vem se preocupando, sim, com essa fatia da população que sofre com preconceito e falta de recursos, que está começando a criar uma consciência da importância, olha só, da inclusão destes brasileiros na sociedade. É o que eu estou falando, da tentativa aí da universidade fazer essa inclusão. Não só a UES, mas as outras universidades também estão tentando fazer. Não é fácil, mas existe a boa vontade e verba tem, com certeza. E as leis também têm. Então agora é só colocar os projetos para funcionar e aí avante. Então é possível sim a natação para pessoa com deficiência. A gente já vê uma foto aqui típica, clara, que claramente acontece isso, né? Então a gente tem aqui a seguinte questão, né? O esporte, já que a natação ela também é tida como a área esportiva, o esporte, em especial a natação, é vista como um meio pelo qual é possível alcançar a inclusão no âmbito social. Já é visto como possível, bem como superar as dificuldades que pessoas com deficiência têm de atender à falta de oportunidades. Ou seja, a natação ela é vista. Agora, ela é possível sim. A gente já viu a foto, a gente viu que é possível. Existem trabalhos científicos também que mostram isso? Sim, existem. Né? E a natação ela pode abranger vários tipos de deficiências, ou seja, todas as pessoas que são deficientes podem fazer a prática tendo essa prática adaptada, claro, com as condições que a gente verá logo à frente, né? Os cuidados que tem que se ter lá na frente. Vamos ver. Então, o esporte, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo de uma pessoa aqui que é o Daniel Dias. Esse atleta, né, paralímpico, né? Ele é medalhista, né, nas Olimpíadas Paralímpicos. Olha só, os jogos, vamos ler aqui o que é que fala sobre ele aqui. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 trarão a aposentadoria do maior atleta paralímpico da história do Brasil. O nadador Daniel Dias se despedirá das piscinas no dia 1 de setembro, aos 33 anos, assim que concluir sua última prova. Será o fim da trajetória do brasileiro, que se inspirou no ídolo para chegar ao topo, com 14 medalhas de ouro, ainda sem contar com as prováveis conquistas no Japão. Logo em sua estreia nesta edição, nesta quarta-feira, o atleta paulista mostrou que a sua despedida das piscinas paralímpicas será com pódio, apesar das dificuldades impostas pela pandemia e por uma reclassificação funcional que diminuiu suas chances de medalha na classe em que compete. Daniel Dias garantiu um bronze nos 200 metros livres na classe S5, que é a condição dele, a 25ª medalha de sua carreira. Olha só, olha onde chega o rapaz, né? Rapaz com deficiência, a inclusão social, ele fez uma carreira de atleta profissional e olha só quantas conquistas, né? Um dos maiores medalhistas, né, paralímpicos do Brasil, né? Então, o que é que acontece? O Daniel Dias é um exemplo que mostra a possibilidade do avanço social, do reconhecimento e como não ver e como não observar o sorriso do Daniel Dias aqui nessa imagem, né? Feliz porque ele conseguiu suas conquistas, ele conseguiu suas medalhas, ele ovacionado, né? Trouxe medalha, representando, né? E ele representa os deficientes, representa os não deficientes, representa um país
E isso aqui é a prova viva de que a natação ela traz sim um benefício. Agora, só, será que esse benefício é só para os atletas? É só para quem compete? É só para quem é paralímpico? É só para quem tem o desejo de avançar nessa questão esportiva? Bom, a gente vai ver que não, de que tem outras funcionalidades, né? Então, qual o objetivo da natação para pessoas com deficiência, além do esportivo, além do competitivo? Eu encontrei um trabalho do professor e mestre Edson Faria aqui, né? Atividades aquáticas para pessoas com deficiência. E ele é um trabalho, um artigo muito bom e mostra bastante essa questão dos objetivos, das necessidades, das condições e qual seria o objetivo, já que a pessoa ela não é necessariamente um atleta, né? Que benefícios ele pode ter? Os objetivos que a gente quer é exatamente aqueles que a lei determina. Os objetivos que se pretende é exatamente o que a lei determina, que é a inclusão social, é o benefício, é essa questão de acomodar o atleta, né? Trazer benefícios psicológicos, físicos. Então, na questão física, né? Dentro de uma piscina, a pessoa com deficiência ela pode ter aqui a questão do trabalhar o empuxo, a densidade, trabalhar a falta de apoios firmes, alta condutividade térmica, a necessidade de equilíbrio nos planos horizontal e vertical e a resistência, turbulência, etc. São questões físicas que se trabalha diferentemente dentro da água, certo? E a questão afetivo-social, ou seja, dos 4 elementos, somente a água pode embalar, cobrir, né? Ela é um elemento embalador. Este é mais um traço do seu caráter feminino. Ela embala como uma mãe. O conforto, né? A água ela traz um conforto. A gente fica submerso, né? A criança quando está no útero da mãe, ela está em volta do líquido, né? E então a água ela traz em si essa memória também e traz esse conforto também. Então é uma das questões socioafetivas, né? Da água nesse sentido. Então vamos ver mais aqui. As especificidades da natureza física interferem na relação do indivíduo com o meio líquido. Essas especificidades, né? Porque alteram as condições habituais de equilíbrio, de deslocamento, funcionamento do sistema vegetativo do indivíduo. Já as especificidades da natureza afetivo-social agem sobre a capacidade do aluno de sentir-se confortável. Olha só, o conforto, né? É um refrigério para o indivíduo e seguro de um meio diferente, fundamental para qualquer aprendizagem venha a acontecer. Então a água traz essa questão totalmente lúdica, afetivo-social, além das questões motoras, né, do relaxamento muscular, né, da falta de tensão, diminuição do peso, né, no caso. Então a gente vai sentir que isso é um benefício maravilhoso. O objetivo é trazer benefício, o objetivo é trazer inclusão social, é trazer questão, melhorar o afetivo social, melhorar essa questão. Tá? Esse seria o objetivo, né? Então, ainda falando das atividades aquáticas, para a pessoa com deficiência, a gente tem que, além do aspecto terapêutico vinculado à água, a natação, tanto em seu caráter lúdico-recreativo, como em sua prática cooperativo-desportiva, constitui-se uma das principais atividades físicas a serem oferecidas às pessoas com deficiência, tá? Seja pelos benefícios que proporciona, seja pela relativa facilidade da prática, uma vez que exige apenas basicamente a piscina. Então, uma prática relativamente fácil, né, aconchegadora, né, é uma prática que traz muitos benefícios, né? E então é uma das atividades mais ofertadas para pessoas com deficiência e que tem um alcance muito grande e que tem uma resposta muito boa, tá? Então a natação para pessoas com deficiência física, a gente pode ver que em seus viés desportivos, vem sendo praticada há bastante tempo, né? Olha só, consta do programa paralímpico desde a sua primeira edição em 1960. Então desde 1960 a Paralimpíada já trazia lá em Roma, já trouxe aí a primeira competição de natação. A primeira participação brasileira na competição de natação em uma Paralimpíada foi em 1984. Bem depois, né? 60, 70, 80, né? Então foi bem depois, né? E desde essa época os nadadores paralímpicos do Brasil vêm obtendo excelentes performances a partir da entrada, né? Então olha só, uma inclusão social brasileira, né? É mundial dos outros países e todos estão tomando essa consciência, né? E traz alegria para nós, e traz inclusão social,
e traz benefícios psicológicos, né? Então a gente vê que é realmente algo muito bom, né? E olha só, aqui tem a imagem de uma criança nadando, a gente vê nitidamente que, né, que é uma criança provavelmente com alguma deficiência também. E olha a felicidade, né? Parece outro mundo, né? Entende? Isso é que é importante também. Essa coisa aconchegadora da água, de trazer essa ludicidade. Então vamos aqui ver os benefícios desse esporte. O benefício da natação adaptada para a pessoa com deficiência, né? Eu sempre vejo assim, eu olho para as imagens, sempre vejo esses atletas, os alunos sorrindo, né? Parece que a magia, traz uma magia, né, da água, né? Então a gente tem aqui que são os benefícios, são percebidos tanto na saúde física quanto na saúde mental do atleta, esses benefícios. Seja ele profissional ou amador, entre os benefícios destaca os seguintes benefícios. Olha só, o aumento da autoestima e da autoconfiança da pessoa. Ou seja, ele vai ter uma estima alta, ele vai ter uma autoconfiança, porque ele vai enfrentar um meio, ele vai se adaptar a outro meio e ele vai ter boas condições para isso, tá? Veja só, o desenvolvimento de percepção corporal e sensibilidade. É óbvio que ele vai melhorar a sensibilidade e a questão da percepção corporal, tendo em vista que ele está inteiramente inserido no meio mais denso que é a água. Tá? A gente tem aqui a melhora da coordenação motora, da resistência, da flexibilidade, né? A conquista de independência e reconhecimento de limites. Então, o deficiente, aqui no reconhecimento de limites, ele vai verificar o que ele pode e o que ele não pode. E quando ele encontra os limites, ele vai tentar se adaptar em uma nova adaptação para superar os seus limites. E se torna um desafio prazeroso para ele, né? Além de tudo. Então, são muitos benefícios. A gente já respondeu os benefícios, né? Então, e no caso, para quais tipos de deficiência a gente pode aplicar a natação adaptada? Bom, olha só, qualquer tipo de deficiência, pode ser físico-motora, visual, intelectual, no caso sensorial, né? A gente pode aplicar a natação adaptada para todos esses tipos de deficiência, ou seja, não há necessariamente um limite. A modalidade da natação adaptada é uma das mais completas para pessoas com deficiência física e intelectual, trazendo diversos benefícios, tá bom? Então, entendemos o quê? Que pode ser para qualquer tipo de deficiência. Agora tem que ter os cuidados, tem que ter um professor que avalie isso, que veja qual é a necessidade, que veja as adaptações que o deficiente deve ter no meio aquático. Né? Ele tem que ver quais as suas necessidades, se é um cadeirante, como acessar, a acessibilidade, tudo a gente vai ver isso daí. A gente tem que ver que existem pontos a serem criteriosos. Uma escola que oferece natação para uma pessoa com deficiência tem que ter os seus cuidados legítimos, né? Então, que tipo de escola ou academia é capaz de oferecer atividade, né, natação adaptada? Quais são os critérios? Então, vamos ver aqui, ó, que a gente tem alguns critérios. Quais são? Esses critérios é o seguinte, tem que haver no professor, no avaliador, uma avaliação física adequada. Então, primeiro tópico, avaliação física adequada. Porque tem que saber qual é exatamente a necessidade do deficiente para a adaptação dele. É uma coisa individual, olha, planejamento da aula individual e personalizada com metas realistas. Então, eu preciso personalizar o treinamento daquele deficiente no meio aquático para que eu tenha resultados realistas, metas reais, que ele venha a ter ganhos consubstanciais, afetivo, social, físico, tá? Instrutores devidamente capacitados para a aplicação do planejamento da aula, transmissão de instruções e acompanhamento do paciente. Então tem que ter um planejamento nisso, né? Tem que ter um instrutor capacitado para isso, um professor capacitado. Ó, a avaliação já tem que ser adequada, então, obviamente, o instrutor já tem que ser capacitado. Vestiários e piscinas completamente acessíveis. A questão da acessibilidade que eu tinha falado. Tem que haver uma adaptação na piscina, algum aparato, para que ele possa ter acesso fácil à água. Uma rampa, né? Porque aquela escada, aquelas bordas da piscina, que é difícil o acesso. Então tem que ter uma adaptação, tanto dos vestiários quanto do acesso à piscina, a entrada na piscina, que eu acho que para algumas deficiências a entrada na piscina é um pouco mais complicada. Eles acabam se adaptando, porque também é um desafio, mas tem que ter uma adaptação adequada. O monitoramento constante
da equipe salva-vidas. Então tem que ter sim uma equipe de prontidão observando ali, né, para qualquer momento que seja necessário intervir e ajudar a salvar a vida ou algum momento, né? Porque a pessoa entra na água com uma certa, vai ter menos gravidade, vai diminuir, vai, mas se a pessoa tiver uma certa deficiência, que por exemplo, a flutuação dela seja comprometida, vai ficar complicado, então tem que estar atento ali às adaptações, apesar de ser tudo individualizado, personalizado, tem que haver esse cuidado, né? Piscinas em que a temperatura e a água sejam adequadas para proporcionar os benefícios da prática, principalmente aos músculos. Então a piscina tem que estar na temperatura adequada, né? Nem muito quente, nem muito fria, para que traga exatamente aquilo que a gente falou lá no começo, que traga exatamente o conforto para o praticante, para o deficiente que está nessa natação adaptada. Dispositivos de flutuação e outros acessórios e equipamentos que contribuam para a evolução da prática. Então tem que ter equipamentos, acessórios corretos de flutuação para que você possa aplicar. Aqui tem um macarrão, né? Pessoal aqui com esses flutuadorzinhos aqui, ó, para ajudar a manter, né? Para manter ali o deficiente. Nessa imagem a gente vê claramente e obviamente a gente vê mais de um professor, mais de um instrutor aqui dentro da água, provavelmente fazendo ali as adaptações. Ou seja, é um trabalho, uma mão de obra muito interessante trazer essa adaptação, essa inclusão, né? Então, para ter realmente uma escola com piscina que ofereça natação adaptada para pessoas com deficiência, tem que haver todas essas condições, né? Esses pontos que foram elencados aqui, tá? Então, pessoal, agradecer aí pela atenção, tá? É isso que a gente pode falar sobre a natação. Quem se interessar mais pelo tema, pode buscar na internet. Vai ter sim muita coisa na internet, artigos e tudo, tá bom? Então, cumprindo a nossa missão, agradeço a todos vocês. Muito obrigado, obrigado, professor. Um grande abraço.